A paz do Senhor, meus irmãos amados. Iniciamos hoje nosso primeiro podcast Resgatando Vidas para a Glória de Deus, meus irmãos. Estamos aqui de frente com o Pedro. Fala aí, Pedrão, um pouquinho aí. Paz do Senhor, Felipe. É um privilégio estar aqui nesse nosso primeiro capítulo, episódio do nosso podcast Resgatando Vidas. É um prazer para mim, como servo de Deus e como seu amigo de infância, estar aqui podendo ser entrevistado pelo meu melhor amigo. Amém. Oh, glória a Deus. É um início de um projeto que Deus colocou no nosso coração e eu tenho certeza, Pedro, que tudo é para a glória de Deus. Eu creio. Né, Pedrão? Então é o seguinte, vamos iniciar esse podcast, meu amigo, com a primeira pergunta. Pois eu quero saber como que a medicina chegou na sua vida, no decorrer da sua vida. Pois é, Felipe. Para as pessoas que não me conhecem, a medicina ela chegou da seguinte maneira. Eu tenho um tio chamado Rogério, missionário, homem de Deus. Esse tio, ele, mediante a obra de Deus e os projetos, ele viajou diversos países. Então ele conhece, se eu não me engano, 25 países. A igreja foi levando, as missões foi levando ele, não foi do próprio bolso dele, né? Então ele viajou, foi viajando, foi para a Índia, foi para a África, foi para a Bolívia, foi para o Peru, até que chegou em mim e falou: Pedro, tem um país, que é a Bolívia, eu tenho uma base missionária ali e eu vejo muito brasileiro ali. Mas eu falei, por quê? Por que tem tanto brasileiro nesse país? Porque ali tem medicina. E é uma faculdade que, nossa, aqui no Brasil é impossível de você fazer. Impossível. A faculdade no Brasil de medicina é impossível. E eu falei, bom, eu me interessei, né? De certo modo eu me interessei. Eu era muito novo, tinha 18 anos quando eu saí do Brasil. E no ano que eu fiz 19, eu comecei faculdade de medicina, mediante esse meu tio, no estado de Cochabamba, na Bolívia. Ô, benção, mas aí, me fala uma coisa, como foi chegar na Bolívia cru? Vamos dizer que você chegou cru, sem entender o idioma. Como é que foi, assim, como que você se relacionava com as pessoas, conversava, comprava alguma coisa? Porque acredito eu que não é uma tarefa muito fácil, né? Não é nada fácil. O que acontece? Eu cheguei sem falar o espanhol. Para quem não sabe, na Bolívia você fala espanhol, castelhano, né? Cheguei assim, cru, que nem você disse, cru. Não conseguia comprar pão, não conseguia comprar meu almoço, não conseguia comprar nada. Então eu fui na cara e na coragem. Fui mesmo, botei Deus na frente e fui. Eu já era da igreja, né? Então fui, eu era menino imaturo, chegava na padaria, o que eu fazia? Eu chegava, ou escutava o que os outros falavam e imitava. Eu escutava como imitava. E assim eu entrei na faculdade e da mesma forma. Eu ficava quietinho e escutando as pessoas conversar. Elas conversavam e eu repetia, a maioria das vezes. E eu, modéstia à parte, sempre fui um pouco estudioso, inteligente, esforçado. Li bastante e assim foi indo. No decorrer dos anos, eu comecei o meu primeiro semestre na medicina. Ali foi, para mim, um aprendizado sem tamanho, porque eu saí do Brasil como um menino prodígio, né? O Pedrinho saiu de Guaianazes, saiu da Zona Leste. Como que ele conseguiu sair? Foi mediante esse meu tio. Cheguei, faculdade de medicina, muita gente rica, coisa que eu nunca fui, muita gente milionária, gente influente, filho de médico, filho de deputado, filho de fazendeiro, tinha bastante. Por ser Bolívia, tem uma má impressão de que só tem gente pobre, um país de terceiro mundo, mas a Bolívia tem esse lado da medicina. Ali eu fiz cirurgia, fiz abrir corpo dentro da faculdade. Na medicina eles te treinam de fazer sutura, parto, você usar animais e tudo. Foi uma experiência assim, sem sombra de dúvidas, a melhor experiência da minha vida. E quanto tempo, assim, mais ou menos, você fez a faculdade? Uhum. Qual que foi a duração, assim? Sim. Você não chegou a se formar, então, no caso? Não chegou? Não consegui me formar. Mas qual foi o grande problema? O grande problema foi uma mistura de imaturidade da minha parte e também um pouco de falta de dinheiro. Por quê? Eu cheguei em 2009 em Cochabamba e fiquei estudando pelo menos 2 anos e meio a 3. Após esses 3 anos, eu tranquei a faculdade, para falar a verdade, eu abandonei a faculdade, né? E aí é onde começou o grande problema na minha vida. Quando eu terminei,
cumpri 3 anos estudando 10 horas por dia. 10 horas por dia. Então não é uma faculdadezinha como... Não menosprezando outras faculdades, mas não é uma faculdade tão simples. Quem tá em casa sabe. Medicina é medicina. 10 horas por dia, abrindo o corpo, fechando o corpo, pegando coração na mão, pulmão na mão. E o porquinho, a gente trabalhava com o porquinho vivo. E não podia deixar morrer. E nessa aí... E se morresse, como é que é? Se morresse o porquinho, a gente era tipo, reprovado. Zero. Tomavam zero. Tomavam zero. Ah, isso tudo ao vivo lá, todo mundo vendo? Todo mundo vendo. Foi um choque pra mim, eu até comentava com a minha mãe é enfermeira, né? 20 anos aí de enfermagem. Minha mãe ela tem um histórico imenso de faculdade, de pós-graduação, de enfermagem, e eu chego com 1 mês de medicina, eu já tava abrindo cadáver. E minha mãe falou, mas isso com, tipo, 19 anos? 19 anos. 19 anos. A minha vida, ela é um testemunho, Felipe. Porque, assim, tem pessoas que têm 20, 30, 50 anos e não teve a experiência que eu tive com 19. O exemplo da minha mãe. Ela tinha 20 anos de enfermagem e eu, com 1 mês, já abri cadáver, vi tudo. Mas, ó, me fala uma coisa, vamos lá. Naquele momento ali da aula ali de anatomia, tinha lá o cadáver lá, certo? Tinha. E aí, alguém tinha que iniciar o procedimento. O professor ensinava ali como é que funcionava. Sim. E aí, o aluno por aluno, chegava, abria, tinha que mostrar os órgãos e etc e tal. Era mais ou menos assim. É mais ou menos assim. E como que você se relacionava com isso? Tipo assim, vamos dar um exemplo. Você ficava com algum temor, alguma coisa? Ou aquilo ali, tudo era natural pra você? Queria saber isso. No começo foi difícil, Felipe, porque é um choque, você chega quietinho, você acha assim, não, no segundo ou no terceiro ano eu vou ver esse tipo de coisa. Certo. Mas não é assim. A grande verdade é que você já chega e já é jogado de cara pra perder o medo. Então eu cheguei e direto eu vi diversos cadáveres. Hoje em dia no Brasil não é até proibido ter cadáver dentro de faculdade. Hoje é com boneco. Lá na Bolívia, fora do Brasil, é permitido. Não tem esses direitos humanos. Então, no Brasil, você não pode ter 3, 4 cadáveres dentro de uma faculdade. Pouca gente sabe, você estuda com bonecos. Né? Lá não. O professor chega, igual para responder a sua pergunta, o doutor chegava, o cadáver estava na mesa, 10 pessoas olhando aquele cadáver, tudo 19, 20, 21, tudo criança. Chegava, o doutor falava, gente, é assim, assim, assado. Eu vou fazer... Próximo, vem aqui, Pedro. Pega esse aqui é o bisturi, esse aqui é a tesourinha e vamos lá, é a sua vez. Corta daqui até aqui. E assim a gente ia. Até que abria e por aí. É um pouco forte de se dizer, de se escutar para você que tá em casa, mas a medicina é assim, né? Quem trabalha com medicina tem que aguentar. E me fala outra coisa, você ficou quantos anos na Bolívia? Em total, foram 8 anos. Mas eu saí em 2009 e voltei em 2015, 16, por aí. Mais ou menos 8 anos. Eu cheguei para fazer a faculdade. Fiz 3 anos. Por conta da minha imaturidade, eu saí. E um pouco de falta de dinheiro. E aí é onde tudo começou. O que aconteceu após a faculdade é onde começa o meu testemunho. Certo. E me fala uma coisa, como foi lidar com a saudade da família, pois 8 anos não é 8 dias, né? Então, como que foi essa parte, assim, de você entender que você tá num país que não é o seu, com uma cultura que não é sua, e longe de amigos, familiares, como é que foi, assim, esse entendimento? Como que você reagiu a isso? Pois é. É um bom ponto que você perguntou, Felipe, porque... Você, por exemplo, ser meu amigo de infância, eu sentia falta. Sentia falta sua, sentia falta dos meninos da rua, do futebol. A cultura na Bolívia foi horrível para que eu me adaptasse. Tudo bem que eu viajei para o Chile, para a Argentina, eu viajei para o Peru, mas a saudade do seu país não tem nada que preencha isso. Eu não vivia como os bolivianos vivem. Eu vivia com um pouco mais de condição, mas para mim era horrível. A música é diferente, a comida não existe feijão, não existe café, não existe o forró, não existe o pagode, o rock. Ali é uma outra cultura com outras pessoas. O local te estressa, o ambiente te estressa, não tem sorriso. Eu sentia muita falta do Brasil.
E me fala uma coisa, a questão aí de patrocínio, porque a gente sabe que medicina não é uma faculdade barata, né? Aqui no Brasil é quase impossível realizar um estudo, né? Pagando. É. E aí, como é que funcionava essa parte? O seu pai te patrocinava? Você chegou a trabalhar na Bolívia? Como é que era essa relação aí? Eu vou explicar pra você. Certo. Foi assim. O meu pai, ele sempre foi um homem muito trabalhador. Ele não é rico, mas ele também nunca passou fome. Então, como o seu pai de muitos que estão em casa, sempre foi muito trabalhador. Ele chegou até mesmo a vender uma casa para continuar me patrocinando lá fora. Eu saí por base e patrocínio do meu pai, o famoso patrocínio, né? Ele ia, me patrocinava, eu ia fazer a faculdade. Era o equivalente, vamos ser bem franco aqui hoje em dia parece não ser tanto dinheiro, mas na época, em 2009 era muito dinheiro, R$ 2.500. Uma faculdade que aqui no Brasil é 10 mil, lá era 2.500. Porém, eu tinha mais ou menos esse valor. Se fosse transferir para hoje em dia, eu gastava com aluguel, com comida, com livro, querendo ou não, a gente mais novo sai mesmo, brinca mesmo, né? Vai para uma balada. Eu não posso mentir. Eu tô aqui para falar a verdade. Meu pai enviava esse valor, eu pagava a faculdade, o aluguel, a comida e o que sobrava eu me divertia. O grande problema foi quando eu comecei a me divertir mais e estudar menos. E aí, quando eu larguei a faculdade para curtir, para começar a curtir, foi aonde eu me deparei com vícios, onde eu me deparei com problemas reais da minha vida. Isso. Você tocou num ponto interessante agora, né? Então, assim, você tinha seu empenho no estudo, Sim. certo? E aí eu queria saber agora sobre o quadro de amizades, que nem você relatou agora, que você tinha a parte da diversão, né? E como é que funcionava essa parte? Porque a gente sabe que na universidade tem todo tipo de pessoa, né? Tem pessoas que estão lá para estudar, outros estão para bagunçar. Então me fala, assim, se tratando de outro país, como é que funcionava essa parte desse quadro de amizade? É do mesmo jeito que você tá falando. Como a gente vê até em filmes. Isso saiu muito filme, aqueles filmes como American Pie. Sabe aquela orgia? Sim. Sabe aquela droga? Sabe aquele... Eu já cheguei a ver doutores caído bêbado em festas, em casas onde eu ia. Doutores da faculdade que me davam aula. Sim. Então, a pornografia, a orgia, o adultério, as brigas eram constantes e a parte do rolê, do passeio foi se tornando prioridade na minha vida. Por conta de qual motivo? Todos eram muito ricos e eu era muito pobre para aquele padrão que estava ali, né? Os que ficavam no Brasil me via como uma coisa muito grande, mas eu lá era muito pequeno. Entendeu? Então, eu comecei a me relacionar com pessoas de muita grana. Eu tive em casas de mansões e mansões. Mas não porque eu tinha dinheiro. Porque eu me relacionava, eu sempre fui um cara desinibido. Então, eu tava em mansões, eu via casa com piano, eu via casa com Porsche, eu via casa com Ferrari, eu via doutores tirando... Eu já cheguei a ver uma mesa dessa cheia de dólar. Não, eu nunca fui rico, mas eu me relacionei com essas pessoas. E aí o meu entorno de amizade começou a ser muito viciado, muito uma loucura total. E aí é onde aquele menino inocente foi se perdendo. E eu comecei com uma vida de rock, de muita banda, de muito rolê e muita droga. Foi aonde eu caí na droga. Certo, me fala uma coisa, agora você falou num ponto interessante da droga. Como é que a droga ela se apresentou na sua vida? Pois é. Em um desses rolês, eu sempre fui muito prático no violão, né? Eu tenho, como vocês podem ver aqui na televisão também, eu tive esse intuito na minha vida de ser músico. É aquele sonho de criança, né? A gente via Linkin Park, pra quem era mais antigo. Eu sempre gostei de rock, a gente via Linkin Park, a gente via bandas como Oficina G3, Evangélicos. E a gente queria ser o quê? Uma estrela. Só que esse sonho é muito distante para uma pessoa que nasce em Goianás. Então eu fui para Bolívia e eu me vi ali mais próximo. E eu tava próximo daquela galera de dinheiro até que eu me apresentei em um bar. Eu inaugurei um bar. Eu lembro até o nome desse bar, chamava Ardilhas, que quer dizer esquilos. Eu inaugurei um bar e ali eu tocando apareceu um rapaz grandão, cheio de mulheres,
com muita droga, com muito dinheiro, e falou assim, eu vou te patrocinar. E eu não tô aqui pra contar mentira, Felipe. Eu tô aqui pra abrir o meu coração pra falar com vocês em casa. Ele se apresentou pra mim, me levou na casa dele, tinha uma mesa... aí onde eu vi essa mesa? Uma mesa assim, cheia de dólar, e falou assim, o que você quiser, eu vou te dar. Eu falei, ah, é? Eu não acreditei nele. Falei, ah, é? Então você vai comprar pra mim uma guitarra amanhã, da mais cara, isso. Pois no outro dia ele trouxe tudo. Tudo que eu pedi. Aí eu vendo que aquilo ali tava muito bom, é como o demônio se apresenta na sua vida, assim, ó. Como os mais antigos falam, com a bandeja cheia. Só que dentro daquela bandeja ali que ele me apresentou, daquela mesa, o que tinha? Um pacotinho assim. Pra quem não sabe, a cocaína, toda a cocaína que vem no Brasil, chega da onde? Da Bolívia? Da Bolívia. E a cocaína que eu provei não é essa droga daqui. A droga que eu provei, ela era pura. Pura. Os daqui do Brasil, quem já assiste televisão conhece, pegam uma pura e transformam em 10. Aqui. Entendi, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele chegou... Como é que foi essa apresentação? Vamos dar um exemplo. Você nunca usou droga. Você era uma pessoa que chegou lá pra estudar. Inocente mesmo, é. 19 anos, um menino, né? Hoje você tá com 35. Hoje você já é um homem formado. Mas, assim, com 19 anos, tudo... muito à flor da pele, né? Vamos dizer assim, fazendo faculdade. Grandão. Vamos dizer assim que você tava grandão na Bolívia. Voando ali. Fazendo faculdade, né? Vamos lá, jovem, inexperiente. Aí vamos lá, que eu quero saber essa parte, da hora do oferecimento. Sim. Como é que funcionou essa parte? Você não tinha... mais simples e mais imaturo do que você pode imaginar, Felipe. Ele simplesmente chegou em mim e falou assim, você já cheirou? Eu menti. Falei, já. Eu tava tão envolto toda aquela alegria, falsa alegria, envolto a dinheiro, envolto... Nada era meu. Mas eu tava tão envolto naquela realidade falsa, que quando ele falou, ele deu dinheiro, ele me pagava também. Ele me deu dinheiro, ele deu bebida, eu tinha mulheres, e ele me deu uma guitarra. Uma guitarra que aqui no Brasil deve custar uns 5 mil reais. Ele foi me dando tudo. Quando ele me deu a droga, eu falei, tá, dá aqui também. É assim que o diabo faz. Certo. É dessa forma que o diabo faz. Ele falou, se você já cheirou? Eu falei, já. Menti. Ele falou, você já cheirou mesmo? Eu falei, já. Como não? Já cheirei. Menti. Aí ele simplesmente é assim que cheira. E ele me deu e eu cheirei. A partir daquele momento, eu nunca mais consegui largar. Nunca mais. Todo mundo que falava, mas como é possível, Pedrinho não teve exemplo dentro de casa, Pedrinho não teve exemplo do pai, não teve exemplo da mãe, de droga, de fumar, nunca tinha posto um cigarro na boca. Como é que ele caiu na cocaína direto assim? Ele não pulou, ele caiu direto no pior. Isso é o que o diabo faz. Ele se me apresenta, ele veio com a bandeja imensa pra mim. E dentro daquela bandeja, como se fosse isso aqui, tinha ali o lixo, lá no meio, lá. Um lixo. E dessa forma ele me apresentou. Ah, entendi. Então, e ali daquela primeira vez que você usou, né, a cocaína, dali foi como se fosse um abismo se abrindo. Foi. E aí a questão do estudo, como é que você conseguiu lidar com isso? Como é que foi isso? Aí você usou ali, se entregou para aquilo, como é que foi? Na verdade, eu já estava terminando o meu ciclo na medicina, porque eu já não aguentava mais pagar, eu já não aguentava mais frequentar as aulas, porque eu tava muito... Enrolei. Minha prioridade era mulher, minha prioridade já não era mais a medicina. Passou a ser mulher, rolê. Quando ele me deu a droga, aí que eu larguei tudo. Entendeu? Só era a gota d'água. Não foi que a droga me tirou da medicina a partir do momento que eu cheguei. A droga, ela foi assim, como fosse um murro na minha cara. O demônio, ele me pegou capengando. Eu já tava capengando. Quando ele ofereceu aquele prato ali, foi um murro. Eu caí. Aí, o que aconteceu? Todo o meu dinheiro passou a ser pra droga. E já não mais pra mais nada. Então, do que eu vivia em boas casas, do que eu vivia na faculdade, eu passei a viver em casas menores, em quartos menores. E aí, eu acabei, depois de 3 anos, tendo que confessar pra meu pai e minha mãe. Foram até lá. Eu fui muito resistente. Passei muitos meses ainda mentindo pro meu pai e pra minha mãe que eu tava estudando. Mentira.
Essa história, ela correu, Guaianazes. Essa história, ela correu na minha família, em igrejas, em biqueiras, em bares. Muita gente sabe da minha história. O Pedro foi aquele menino que mentiu pro pai por muito tempo e gastava o dinheiro pro pai na faculdade, o pai achando que ele tava fazendo medicina e ele tava na loucura. E é a grande verdade. É a grande verdade. Quando minha mãe descobriu, eu já tava com um filho. Eu tava morando em um quarto, tinha largado a faculdade, na droga e com um filho. Eu também tenho essa história. E o seu filho, então, no caso, ele nasceu na Bolívia mesmo, certo? Hoje, pelo jeito aí, ele deve já ter uma certa idade, né? Uhum. Porque isso aconteceu alguns anos atrás. Sim. E aí seu pai estava tudo por dentro. E eu quero te fazer uma pergunta aqui também, interessante. Você se arrepende disso? Se fosse pra você voltar lá atrás, você fazia tudo diferente? Ou você acha que teria que ter vivido mesmo pra hoje estar aqui contando esse testemunho? Esse é um ponto muito interessante, Felipe. O que eu acho? Que eu acho não, que eu tenho certeza, porque em base da minha madurez hoje, eu vejo o que aconteceu. Na época, eu acho que se eu voltasse no tempo, eu faria tudo de novo. Tudo igualzinho. Porque a minha característica sempre foi impulsiva, sempre foi rock, sempre foi falar alto e ir pra cima. Eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. Com a cabeça que eu tenho hoje, não faria. Mas Deus me mostrou que nenhuma folha, a Bíblia diz que nenhuma folha de uma árvore cai sem que seja a permissão de quem? Do Pai. Então, peraí, Pedro, você tá me dizendo que é permissão de Deus você ter entrado na droga? Não é bem isso. O que aconteceu é que dentro de uma falha minha, Deus tinha um propósito. Deus teve um propósito dentro de uma falha. Grandioso. Eu entrei na droga, saí da faculdade, perdi o respeito da minha família, perdi a admiração de todos aqueles que me diziam que eu ia ser o prodígio de Guaianazes. E o que aconteceu comigo? Hoje, mediante toda essa situação, eu tenho um grande testemunho para te contar. Se eu hoje fosse médico, Felipe, quem me garante que eu estaria na presença de Deus? Será que eu realmente nasci para ser um médico? Ou será que eu nasci para salvar vidas? Eu me arrepio todo. Oh, glória a Deus, hein? Que benção, que benção. É isso aí, cara. Eu já conheço um pouco da sua história. Tem coisas que a gente vai conversar aqui no podcast, coisas ocultas. Sim, tem que mais, somente você passou e vai estar nos relatando. Tem. Né? E eu fico feliz, cara. Eu fico feliz com essa mente que você tem hoje. Hoje você se tornou um homem diferente, você tem posicionamentos diferentes. E eu tenho certeza que tudo isso que aconteceu na sua vida foi pra glória de Deus e pro teu crescimento como ser humano, como homem e como pai, né? Sim. Ô Pedro, agora vamos tomar um pouquinho uma proporção diferente agora. Você sempre foi um menino de berço evangélico, né? Seus pais, eu lembro muito bem, da gente foi criado junto. Sim. E eu lembro muito bem que você ia pra igreja junto com seus pais. Sim. E a gente teve uma certa conversa, né? E eu queria saber, assim, como que é esse relacionamento hoje? Você, Deus, igreja, família, hoje, o Pedro de hoje, como é que está? Muito bem, Felipe. Muito bem. Quem acompanha a minha trajetória hoje, presente, no tempo presente, nossa, é só alegria. É só alegria. Hoje eu tenho uma relação, mediante o meu testemunho e a minha conversão, uma relação ótima com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa e na igreja. Hoje eu toco, hoje eu ministro, hoje eu revelo, sou sim, com modéstia à parte, mas para honra e glória de Deus, um menino com muitos dons. Deus me deu dons, assim como te deu, me deu. Mas nem sempre foi assim, Felipe. Depois que eu saí da faculdade e entrei na droga, começou um limbo de destruição na minha vida. E aí, onde entrou, até mesmo mediante essa droga, eu voltei pro Brasil, porque eu já não tinha mais como viver lá. Voltei pro Brasil, é onde começou o quê? A droga, a minha trajetória, que duraram mais ou menos, Felipe, 7 anos dentro de internações, brigas, desentendimento e até mesmo porque, pra que mentir? Até mesmo na criminalidade. Até mesmo na criminalidade eu entrei.
Olhando assim pra você, fica até um pouco difícil de acreditar, mas eu sei que você passou por isso. Inclusive, tem testemunhas que relatam isso, né? Você em ponto de tráfico, não é isso? Sim. Sua família, seu pai, sua mãe, Sim. né? Eu quero saber essa parte, se você se sentir à vontade de falar, essa parte do tráfico de drogas, assim, desse movimento de você estar lá. Como é que funcionava isso? Você ia lá só pra usar? Ou você ia pra ajudar aquelas pessoas, pra estar ali trabalhando no meio do tráfico? Sim. Como é que funcionava isso, essa parte aí? Eu posso sim comentar e por que não? Testemunhar. Hoje eu sou uma pessoa evangélica, eu não tenho por que mentir e nem por que esconder. Obviamente que eu não vou expor as pessoas que ali vivem até hoje, porque dentro da criminalidade existe uma hierarquia e um respeito que a gente tem que ter também. É a vida deles, né? Mas sim, eu entrei dentro do tráfico de drogas, mas não porque eu queria ser bandido. Porque o meu vício me levava a não ter mais dinheiro. E eu vi uma saída, eu saí pra vocês verem até onde me levou o demônio. Ele me tirou do topo, do luxo, ao lixo. Por isso que eu postei isso. Do luxo que eu tinha, agora vocês podem entender, ao lixo. Eu não cheguei com a intenção de ser traficante. Eu nunca fui malandro, eu nunca tive esse tipo de índole. Então eu cheguei, onde me colocaram? Você vai ser olheiro. Eu não preciso aqui dizer aonde nem com quem. Mas eu fui olheiro do tráfico de drogas. Tá, mas aí me fala uma coisa, como é que funcionava essa parte do olheiro? O que ele fazia lá? Como é que era a sua parte ajudando ele? Você ganhava isso, por exemplo, vamos dizer assim, que é um trabalho. Lógico que não é, tá longe de ser um trabalho isso. Sim. Mas vamos dizer que é uma função. Essa função que você fazia ali com os traficantes ali, como é que funcionava essa parte de olheiro? Como é que era isso? Olha só, eu vou falar uma grande verdade pra você, Felipe. E pra vocês que estão em casa. Você entra com a impressão que é só olhar e acionar a sua turma quando vier um policial. O olheiro, ele tem essa função, mas não é bem assim. O olheiro, ele tem, dentre essas, outras funções, que é não deixar ninguém entrar na biqueira que seja desconhecido. Se passa um olheiro, qual que é a função do olheiro? Ele tem que evitar que entre polícia, ele tem que evitar que entre que tenha bagunça, que tenha agressão de mulher, que um esfaqueie o outro perto da biqueira. Por quê? Porque isso tudo leva o quê? Polícia pra dentro do local. Então a minha função, dentre ver viaturas ou coisas do tipo, era também evitar muita coisa. Dentro dessas brigas é onde que o problema entrava. Pessoas começaram eu comecei a criar inimigos lá dentro. Muita gente tramando me matar. E por que não? Porque, Pedro, será? Sim, eu vi dentro da onde eu ficava, daquele mundo, coisas horríveis. Horríveis, que nem convém aqui falar. Coisas assim que eu já vi, muitos conhecem como o tal de um tribunal, coisa do tipo, eu não sei se é esse nome. Mas eu cheguei a presenciar próximo disso. Eu nunca cheguei a ver, mas cheguei muito próximo dessas coisas. O meu vício me levou a estar no meio deles. Então eu via e eu presenciava um menino que era evangélico, um menino que fazia medicina, que fala 2, 3 idiomas. O que ele tá fazendo ali? E ali, Felipe, é onde começou a minha experiência espiritual também. Interessante. Você tocou num ponto agora que eu já queria chegar, né? Essa parte espiritual. Bem sei eu que você é um profeta, né? Eu creio. E assim, eu queria saber da tua parte, como é que funciona essa parte do mundo espiritual? Pois é. Você via alguma coisa? Como é que funciona isso? Assim, bem sei eu que eu também conheço o mundo espiritual, mas eu quero ouvir da tua parte as suas experiências. Eu dou graças a Deus, Felipe. Eu nasci com esse dom. Porém, só depois de uma certa determinada idade, eu comecei a entender o meu dom. Desde muito novo eu vejo coisas que ninguém vê. Eu entendo que cada um tem o seu dom, mas o dom que Deus me deu, ele é muito precioso. Eu vejo anjos. Isso é para quem crê que existem. Tem gente que diz, respeito a religião de todo mundo. Mas a minha é o seguinte, e é o que eu tô falando.
Ah, Pedro, mas não tá na Bíblia que um vê... Eu vejo anjos e eu vejo demônios desde muito cedo. E eu não tô aqui pra mentir, porque eu já não tô mais nessa índole dessa vida. Eu tô falando, estou sendo bem sincero com vocês. E esse meu dom, Deus nunca me tirou. Nunca me tirou. Ele deu e eu tive que aprender a conviver com ele até... Por isso que eu digo que tudo foi um propósito de Deus. Dentro das biqueiras, dentro de campana, de olheiro, dentro daquela briga de ter visto coisas horríveis, que eu não preciso falar, vocês devem imaginar o que acontece numa biqueira. Eu vi demônios. Eu vou até contar uma das muitas que eu quero contar pra vocês. Vamos ser bem breve. Uma situação que aconteceu na campana. Me chega um rapaz, senta do meu lado, 3 horas da madrugada, bem vestido, bem afeiçoado, boné na cabeça, um sapato branco. Meu Deus, mas que coisa diferente. Falando calmo, se expressando com clareza. Aquele rapaz não tem porte de usuário de droga. Ele senta do meu lado, conversa, se apresenta, não fala nome, não fala nada. Pois não, sou daqui, aqui, conversa. 10 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Quando deu 30 minutos, ele falou assim pra mim: muito prazer, o meu nome é Exu Caveira. E aí, eu me arrependo. Mas aí você me fala uma coisa, Exu Caveira, certo? Exu Caveira. É uma entidade isso? É o que é? Um demônio? O que é? O que eu entendo, Felipe, são demônios. Os que respeitam a religião de cada um tem um nome. Uns chamam de santo, outros chamam de entidade, outros chamam de espírito imundo, outro, na minha percepção, nada mais é que um demônio. Um demônio, eu só acredito no que a Bíblia fala. Que ou existe a luz ou existe as trevas. Ou existe o bem ou existe o mal. O morno pro meu Deus é abominação. Mas me fala uma coisa, como é que foi esse diálogo? Ele se apresentou dizendo o nome dele, certo? E aí? Ele me apresentou diversas formas de trapaça. Táticas, no caso. Táticas para eu viver em um mundo físico, mas ele em um mundo espiritual. As pessoas passavam na minha frente e não via ele. Falava: Pedro tá doido de droga lá, ó. Eu nem usava, não tava usando. Ah, então, peraí, vamos lá. Pro povo entender, eu já entendi, mas pro povo entender. Então, essa pessoa que se apresentou pra você, bem vestido, né? Falava totalmente diferente do público que estava com você ali. Essa pessoa não era física, era uma pessoa espiritual ali. Ah, era uma figura espiritual. Que só você via. E aí? Como é que funcionava? É o famoso inacreditável, né? Sim. Bem sabe que o que conhece a verdade, o espírito justifica quem é do espírito. Quem não conhece esse mundo não vai acreditar mesmo no que eu tô falando. Mas ele sentou em uma visão espiritual. Você passava aqui, um exemplo. Passava 1, 2, 3 no mundo físico. E ele tava aqui. Só eu via ele. Só eu via ele. E ele falava: não precisa nem gritar, Pedro. Não grita porque ninguém tá me vendo. E ele começou ali se apresentar e me ensinar. E eu aprendi muita coisa com ele. Como que o demônio fala, como que ele mente. A Bíblia chama ele de mentiroso. Tudo que ele falava o contrário. Ele falava pra mim assim: Felipe, quando eu disser sim, é porque não. Quando eu disser não, é porque é sim. Olha que coisa interessante. A Bíblia não relata que ele é o grande mentiroso? Que ele é o pai do quê? Da mentira. Da mentira. E ele falava assim: Pedro, por exemplo, eu não vou voltar mais hoje aqui. Aí eu falava: ah, entendi. Então quer dizer que você volta. Pedro, eu vou, mas eu volto daqui a pouco. Quer dizer que ele não ia voltar mais. Ele invertia e ele falava ao contrário, eu entendia ele. É um mistério. Tá, entendi. Mas aí vamos lá. E aí essa entidade, ela te perseguiu, ia atrás de você e ficou com você há um tempo? Ou só foi um momento ali pra te ensinar algo do mal e ir embora? Como é que funcionou isso aí? Não. Ela se apresentava de várias formas, não sempre com a mesma figura. Sim. Era a mesma pessoa, às vezes ele parecia como velho, às vezes ele... Então vamos dizer assim, desculpa só te cortar, só para o público entender de casa. Então não era um só, era mais... Mais figuras sendo a mesma pessoa. Ah. Então ele apresentava um dia como mulher, outro dia como homem, mas era o mesmo Exu Caveira.
Ah, sim. Entendeu? Entendi. Então ele passava e falava, oi, tô eu aqui de novo. Ontem, você sabe quem eu sou? E eu olhava bem no meu olho e falava, era ele de novo. Só eu via aquela mulher, só eu via. Porque a Bíblia mesmo relata em Gênesis que eles mudam de forma. Tá em Gênesis. Que aqueles filhos de anjos caídos mudam de forma. E Os Néfilins, né? Os Néfilins, toda aquela história. E ele mudava de forma. E ali foi me ensinando. Cada dia era um ensinamento. Cada dia era um ensinamento. Você tem que... é o seguinte. Aqui nessa vida é o seguinte. Ou você mata ou você morre. E era papo reto. Jogava o diálogo com o demônio, não tem muito diálogo. E dessa mesma forma eu comecei a ver também anjos passando por ali. Mesmo dentro da biqueira. Vamos lá. Anjos? Anjos. Mas aí você não estava convertido nem nada? Não. E aí, como é que eram esses anjos? Como é que funcionava isso? Olha só, Felipe, existem várias classes de anjos. Assim mesmo como a Bíblia relata que existem serafins, querubins e existem vários tipos de anjos, né? E eu, mediante esse meu dom, eu vejo. E realmente é dessa forma. Existem vários tipos de anjos. Só que assim, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo... Anjos, né? Tem classes de anjos, certo? E como é que funcionava essa parte aí com você? Vamos dar um exemplo. Esses anjos, eles faziam o quê? Eles conversavam, te davam conselhos? Como é que era a fisionomia deles? Como é que era? Pode ficar à vontade. Depende muito. A figura de cada anjo varia. Eles podem ser baixos, ao contrário de muita gente pensa, que eu também pensava. Tem alguns que são baixos, tem alguns que são ruivos, tem alguns que têm asas, tem outros que são pura luz. Tem alguns que parecem robôs de tão grande. Ao contrário que todos pensam que são asas, sempre voando, aquela coisa angelicalzinha com cabelinho. Não. A Bíblia revela, Felipe, isso está na Bíblia. Tem anjos que são generais. Eles não são bonzinhos, delicadinhos. E o que acontecia? Diálogos comigo. Mas diálogos extremamente racionais. Já não aquela coisa grotesca como o demônio fazia. Você vai matar... Não. O anjo, ele vem em nome de quem? De Deus. Ele vinha e se apresentava. Pedro, Não, pode continuar. tem uma mensagem para te mandar. É dessa forma. Você isso e aquilo. Outra coisa. Ele chegava e dava um conselho. Você tá morrendo. Isso anjos me diziam. Pedro, posso te contar uma coisa? Você tá morrendo. E falavam claramente pra mim. O seu pulmão tá parando. O teu coração tá parando. Você tá 4 dias sem dormir. Isso é pra quem tem fé. Você tá 4 dias sem dormir e você vai morrer. Você tá entendendo? Você tem muitos diziam pra mim, sua filha tá lá, a sua esposa tá orando e você tá aqui. E eu mesmo, envolto naquela droga, não conseguia sair. E diversos tipos de anjos. Uma vez, eu vou contar até mais um testemunho, chegou um dentro do meu quarto e se apresentou com pura luz tremenda. Era aquela luz que eu não conseguia olhar para a face dele. Não conseguia olhar para a face dele. Era muita luz. Dentre outras experiências com anjos que eu tive, existiu uma experiência também, eu não sei se eu já te comentei algum dia, que foi dentro de um trem. Ah, é o famoso Expresso da Meia-Noite? Exatamente. E como é que foi? Relata pra nós aí. Esse Expresso da Meia-Noite... Por que eu digo Expresso da Meia-Noite? Eu vou contar bem devagar bem devagar assim, a gente tem um tempo para seguir um cronograma, né? Mas é bem detalhado. 20 minutos. Bem detalhado. Eu já estava no mundo da droga, só que eu ainda estava trabalhando. Eu não estava ainda na biqueira. Era a época do Covid. Sim. Época do Covid, todo mundo com máscara no trem, andando com máscara, e eu dentro do trem. É impossível, e é pra quem crê. Me chega um rapaz dentro do trem, andando sem máscara, fisionomia simples, nariz um pouco avantajado, uma barba por fazer. Começou a me lembrar aquele povo, como é o nome de Israel? Judeu? Povo judeu, aquele povo, né? Uhum. E eu me arrepio inteiro, Felipe. Eu me arrepio inteiro, porque eu sei realmente quem era aquele homem. Aquele homem se apresenta do meu lado, toca no meu ombro, eu já vi de estranho, porque ele não usava máscara. Minha primeira relação com ele já foi, esse rapaz já tá estranho. Toca no meu ombro e diz assim: posso te fazer uma pergunta? Esse trem é o Expresso da Meia-Noite?
Eu falei assim, como assim, expresso da meia-noite? Ele é o último trem? Eu falei, não. O último trem sai meia-noite da luz. E ele falou assim, eu vim da luz. Meu Deus, é terrível. É o que eu passo, Felipe. O que eu passei é tremendamente bonito. Ele falou assim pra mim, eu que venho da luz. E eu olhei assim, tá, você vem da estação da luz, né? Ele, não, eu venho da luz. Aí eu falei assim, mas peraí, me explica direito isso aí. Você tava lá na luz? Tava. Só que lá na luz, lá, tem um expresso da meia-noite, que não é esse. O expresso da meia-noite lá fecha à meia-noite as portas. Meu Deus, é tremendo. Forte. E essa porta fecha à meia-noite. E quem não tiver comigo, não vai entrar. Eita, glória, hein? Aí eu falei assim, mas assim, quem eu pensei, quem esse rapaz acha que é pra falar que quem tiver com ele não entra? O que ele tá falando? Eu não tinha essa visão espiritual que eu tenho hoje. Sim. E ele falou assim, e ele sentava do meu lado e me tocava. Me tocou. E um cheiro começou a sair. A roupa simples, um nariz, aquela fisionomia que eu comento, mas um aroma suave de flores. Mas é possível? Que perfume é esse que eu nunca senti? A Bíblia relata que tem um homem que ele entra e sai de todos os lugares, sem pedir permissão. Ele pisou até no inferno. Esse homem, ele sentou do meu lado. Esse homem, a Bíblia não relata que ele é só espírito. A Bíblia relata que ele também é carne. Ele é o único que vive no céu com um corpo, o quê? Glorificado até hoje. Mas então esse homem aí que você tá querendo se referir é Jesus, no caso. É Jesus Cristo. E esse perfume é aquele famoso perfume de mirra. É o cheiro da mirra. Como a Bíblia relata que são como flores, né? E foi exatamente dessa forma. Ele sentou e falou do meu lado assim, Pedro, é como funciona aqui na estação da luz que você tá achando. Não é ninguém que põe pra fora. São vocês que não entram. Eita, é forte, hein? Eu não ponho ninguém pra fora. Vocês que não entram. Eu chamo todo dia. Quem pôs... Ele falou assim pra mim. Quem pôs você... Onde tá trabalhando fui eu. Quem pôs o seu currículo na parte de cima... Fui eu. Quem pôs você onde está, fui eu. Ele olhou no meu rosto e falou assim... Você quer se tratar? Eu percebi que era Jesus naquele momento. E eu falei, mas você tá sozinho? Eu comecei a ficar desesperado. E ele falou assim, não, eu nunca ando sozinho nesse barco. Eita, é forte demais. Ele tava soltando muita coisa bíblica e eu não queria acreditar que era Jesus. Mas como Jesus tocando na minha mão, isso é uma experiência, como diz o meu cunhado. Hoje ele mora com a minha irmã fora do Brasil, na Austrália. Ele disse pra mim uma vez, o Anderson, abraço Anderson, minha irmã, abraço pra vocês. Ele disse pra mim uma vez assim, Felipe, o que você teve, Pedro, foi uma experiência de apóstolo. Forte. Porque você sentiu a mão de Jesus tocando fisicamente em você. E aí eu falei, mas que expresso da meia-noite é esse? O que está acontecendo? Ele falou, Pedro, presta bem atenção. Eu vou te dizer uma vez só. E eu já estava ficando em pé, aquela situação estava me consumindo. Eu estava em um estado espiritual muito forte. As pessoas olhavam para mim e falavam, esse menino tá falando sozinho. Porque também não estava vendo aquele cara. A mesma forma que apareceu aquele Exu Caveira, apareceu para mim. Jesus Cristo. Só que a diferença é que Jesus me tocou. E quando a Bíblia fala que quando ele te toca, algo tem que acontecer. Eita, é forte. E ele me tocou e ele falou assim, Pedro, de você eu só vou deixar a tua experiência e a tua sabedoria. Pois depois daquele dia, Felipe, tudo na minha vida, assim como Jó, foi destruído. Eu perdi minha família, perdi emprego, fui pra biqueira, fui humilhado, fui pisado, tive contatos com muitos demônios, vi coisas que eu não devia ter visto. Assim como Jesus disse, eu vou tirar tudo, como ele fez com Jó. Por isso que eu disse que a minha vida, ela tem um propósito.
Agora me fala aí, questão do céu. Como é que funciona aí? Foi lindo, Felipe. Como eu disse, eu tive vários arrebatamentos, você já sabe. E dentre eles pedem os anjos se apresentam para mim, sejam com palavras, sejam com assovios, eles chegam com cânticos para mim, entram no meu quarto e perguntam se eu estou apto. Eu digo sempre. É um segredo que eu tenho, mas eu vou expor para vocês. Sempre, eis-me aqui, sempre. Quando eu não me sinto muito preparado, eu levanto, tomo um copo de água e aí eu sou arrebatado. Arrebatado? Arrebatado. Não, arrebatado de verdade. Você sair do seu corpo. Sim. Eu consigo ver o meu corpo deitado na cama. Eu vejo o meu próprio corpo deitado na cama, vejo o teto da minha casa, depois eu vou embora. Mas aí vem cá, você sai lá, vamos dar um exemplo. Você tá lá na sua cama e tal. E aí você sai, tal, aí sobe. Vai subindo. Subo. Sobe pro céu. Sobe. Aí vem espaço e tal. Isso, exatamente. E aí chegando nesse lugar, Você vê, não sei se é igual pra todo mundo, imagina que seja. Assim como João viu. Assim como vários profetas viram o sol, não viram? E como é que fala pra nós aí, como é que é o céu? Então, eu saio da minha casa, da minha cama, vejo minha casa por cima, vejo o céu, vejo as estrelas, eu continuo subindo. E aí é uma velocidade tão grande que eu sou levado com um anjo, eu sinto ele me abraçando. Eu vejo ele. E ele me abraça como se fosse um carro. Ele me segura e me leva em espírito. E eu deixo ali meu corpo. E aí, tá dormindo. Mas e aí lá no céu? Chega lá no céu? Quando eu cheguei lá pelas primeiras vezes, eu vi logo um corredor muito grande, onde tem pessoas que já estão andando por lá. Eu não sei se aquilo é o paraíso, eu não sei se existem muitos mistérios que pra mim não foi revelado, mas eu também vi uma rua muito extensa, onde tem muita gente de branco andando. Entendeu? Será que é a rua de ouro que o Apocalipse fala? Tem. Como é que era a rua? A rua era de ouro? Não era. Essa que eu vi não era toda de ouro. Ela eram pedras preciosas. Pedras preciosas. Tem locais eu vi um castelo muito grande. Era como se fosse uma casa, um castelo. Quando eu entrei, eu estava de frente com um abismo no céu. Era como se fosse um abismo. Lindo, tudo lindo. Não tô falando que é horrível. Só que de um lado desse abismo, ele era seco. E do outro lado tinha um castelo. E eu falei, mas onde na Bíblia relata isso? Mas tem um relato que diz um tal de seio de Abraão, onde as pessoas esperam o julgamento, outros. Isso é relatado. É um lugar reservado, o paraíso, vamos dizer assim. Paraíso. De um lado ficam pessoas, de outro lado ficam pessoas. Só que umas de um lado têm privilégio e as outras do lado estão seco. É um lugar seco. Certo. E me fala uma coisa, você teve contato com essas pessoas aí? Tive. Você chegou a dialogar? Conversei. E as pessoas eram... Como é que era o semblante? Normal. Normal? Era como seres humanos mesmo? Ou um corpo... Só que um corpo glorificado. Ah, sim. São pessoas que... De luz. Luz. Via muita luz? Brilha, né? O rosto deles. Ah. Eles são mais bonitos do que a gente. Sim. Você pode aqui se maquiar o que for, você nunca vai ser como o menor... A Bíblia relata que o maior da terra é menor do que o menor no céu. Isso é bíblico. E eu cheguei no céu e vi logo aquele castelo. Quando eu entro naquele castelo, que eu passo por esse seio de Abraão, eu vejo muitos anjos com uma altura de 4 metros, cabelo comprido, não parecia nem homem nem mulher. Muito diferente. Mas o que eles faziam? O que eles faziam lá? Eles preparando uma grande mesa. Uma grande mesa, tipo um banquete. Um banquete. Com comida... Comida, bebida. Certo. Só que esse lugar, ele era de extremo luxo. Não era como assim você pensar, é a mesa de um presidente ou a mesa de um artista famoso. Não. Nada comparado com a Terra, né? Nada. Até os mínimos detalhes. Eu lembro que eu peguei uma bandeja na minha mão e essa bandeja brilhava com pedrinhas. E eu olhei e eu falei assim, o que é essas pedrinhas aqui? O que são essas pedrinhas? E ela falou, tranquilamente, pedras preciosas. Mas pedras preciosas numa bandeja? É. Uma maneira tão normal. E a gente corre o mundo, muita gente corre o mundo matando por uma pedra, né? E lá tudo é em abundância. Outro relato que eu tive, também, não sei se eu te comentei, um anjo que tinha mais de uma face. Ah, é? Como é que funcionava essas faces aí? Como é que funciona? Eu fui arrebatado a um determinado lugar, uma vez, e eu vi um anjo. Ele tinha 4 braços e 4 faces, não 4 cabeças. Era uma cabeça grande, era um anjo de uns... Ele sentado... Ele já tinha assim, uns 3 metros. Aparentemente, é o que eu lembro. Ele sentado, eu via ele escrevendo com uma mão, com a outra mão ele escrevia, com as duas... E o que ele escrevia? Eu não sei.
Não chegou não cheguei a a ver, não sabia o que era aquilo. Ele escrevia com uma mão, com a outra mão, e com mais 2 mãos ele tinha. E com essas 2 mãos eles faziam outras funções. Entendeu? Parece filme. Parece desenho animado. Você vê muito desenho animado aqueles... Só que era anjo. Ele olhava pra mim com um olho tão singelo, tão puro. E ele conseguia te ver. Conseguia. Chegou E eu vi ele, só que eu fiquei logo amedrontadíssimo quando uma criatura... E tinha uma face aqui, outra aqui e outra aqui. Ele tinha a visão total do local. Só que ele tinha várias funções ao mesmo tempo. O assento dele era um círculo. Como ele tinha a visão total, ele fazia na frente e atrás. Ele girava. É como se fosse o olho que tudo vê. Vamos dar um exemplo. É um anjo que ele tinha um potencial, talvez não o mesmo potencial de Deus, mas ele tinha um potencial imensamente grande. E vi muitas outras coisas no céu. Da parte a Bíblia fala sobre a coroa que vai ser nos dada àqueles que vencer e for salvos. Você chegou a ver essas coroas, assim? Não chegou... Eu não cheguei a ver, Felipe, mas eu cheguei a ver as casas onde a gente vai morar. As mansões celestiais, no caso, né? Sim, são casas, ao contrário do que a gente pensa, a Bíblia fala que terá um castelo, que é o de Deus, onde a gente vai ser servido e a gente vai ceiar com Deus. Mas as casas onde a gente vai morar não são mansões gigantescas. São casas singelas, lindas, puras, pequenas, bonitas. O chão de ouro. Eu cheguei a ver onde essas casas ficam. Uma montanha em formato de espiral, onde tinha várias casinhas. E ali as pessoas deitavam, repousavam. Deus me mostrou uma visão, talvez, de um futuro. Onde ficarão nossas casas. A Bíblia relata de galardão. Vai ter casas maiores que outros. Privilégios melhores que outros, mas todos são bem singelos. A questão aí da sala do trono. Você chegou a ver a sala do trono? Felipe, eu vi. A sala do trono? Eu vi um grande Meu irmão, trono. A sala do trono é muita honra, hein? Eu vi. É muita honra. Só que nessa sala, Felipe, eu não tinha a minha visão totalmente aberta. Porque a palavra diz, tá na Bíblia, que quem vê a face de Deus acontece o quê? Morre. Essa pessoa vai morrer. Então Deus, ele me privou. Eu vi um trono, soltava o trono, eu não via a face de Deus. E até mesmo os anjos, querubins e serafins que estavam lá, eu só ouvia. E é uma curiosidade muito grande, eles falam no mesmo idioma que a gente fala em línguas aqui, eles falam lá. É o idioma deles. É uma curiosidade. E aí você entendia esses idiomas? Eles pisavam no chão como se fossem tratores, assim, de tão grandes que eles são. Pisavam e eu escutava bu, 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 sabe? Muito grande. Como se fosse um gigante. Gigante. Né? E eu escutava eles conversando, entendia. Muitos mistérios me foi revelado. O temor, eu tinha muito medo de estar ali. Eu lembro claramente que eu tinha medo. Tem coisa no céu que é bom de ver. Tem outras coisas que são tão majestosas que te assustam. Como esse anjo gigante de 4 faces. Esses serafins eu não cheguei a ver. Só de ouvir eles falando, a voz dele era como milhares e milhares de trovões. A Bíblia relata que tem um anjo que ele vai cobrir a terra, né? Então tem muitas coisas que é inimaginável e que, para honra e glória de Deus, eu tive o privilégio de ver ou escutar. Nossa, é interessante. É um testemunho, assim, fortíssimo, né? São experiências espirituais. No caso que você nunca me relatou, né? Algumas coisas que eu tô sabendo hoje, que nem o público de casa. Mas, e hoje o Pedro, hoje o Pedro é um Pedro convertido, é o Pedro que não é mais usuário de droga. O Pedro está casado com a Sara, né? As pessoas que não sabem, né? Pedro hoje é casado, tem sua filha. E o que o Pedro almeja hoje? Vamos dizer assim, profissionalmente e ministerialmente. Eu mudei muito a minha cabeça, Felipe. Eu já tive o sonho de ser médico. Eu já tive o sonho de ser músico. Eu tenho a facilidade de falar vários idiomas. Mas hoje o meu papel principal é só servir a Deus. Eu trabalho, sim. Quero ser um grande homem dentro da casa de Deus. Tenho minhas pretensões financeiras, claro, como todo mundo. Mas o meu principal intuito hoje é servir a Deus, como a Bíblia fala, que Deus tem que ser em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. É bênção, meu irmão. Eu fico muito feliz porque Deus ele tá fazendo grandes coisas conosco, né? Deus nos uniu,
né? Para esse grande propósito, né? Que é estar trazendo uma mensagem. Sim. Que é Hoje nós estamos aqui numa mesa de um podcast. Sim. Para a honra e glória do Vamos Senhor agradecer Jesus. também eles, né? Qual é o nome do estúdio? Tagarela. Tagarela, isso aí. Vocês. E eu creio que através desse podcast vai vir mais podcast, vai vir live, vai vir tudo aquilo para transmitir Deus a parte das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. E tudo isso aqui começou na onde? No quintal da sua casa. Na minha casa. Né? Sim. E eu tenho certeza que a proporção desse trabalho ministerial será gigantesca. Amém. Né? E eu tenho certeza que você vai crescer muito mais na fé. Amém. Como eu também vou crescer muito mais na fé. E esse podcast aqui vai ser o ponto de partida para nós. Eu tenho certeza. Não para nós ficar... Ninguém quer ficar famoso. O prestígio nunca será da gente. O prestígio sempre será de Deus. Amém. Eu creio que o nome do Senhor já está sendo glorificado através da sua mensagem, do teu testemunho, de tudo que você relatou aqui. Eu creio. E eu creio sim, entendeu? E eu tenho certeza que o povo e o público de casa que vai estar assistindo nesse podcast aqui já está sendo impactado com esse testemunho, viu? Glória a Deus. E eu tenho certeza que muitas coisas virão para o meu crescimento, para o seu crescimento. Obrigado. E eu quero agradecer você que está aí nos assistindo, porque grande foi a luta, né? Grande foi o levante para nós estarmos aqui hoje, gravando esse testemunho do Pedro. E eu tenho certeza que tudo isso é para a glória de Deus e para edificar a tua fé. Então você nunca desista. Mesmo em meio a circunstâncias da vida, nunca desista, porque Deus ele sempre terá um novo começo para você. Né, Pedro? Você que é testemunho aí. Prova viva disso, Tava né? prova viva, né? Tava aí no mundo do tráfico, tava no tráfico de drogas, era usuário. Olha que coisas grandes que Deus fez com você e está fazendo, né? Eu creio. E eu tenho certeza que muito mais virá. Amém. Amém, Pedro? Você quer deixar um recado aí pro pessoal aí? Fica à vontade. De agradecer o estúdio Tagarela, agradecer vocês que estão em casa, espero ter impactado vocês pro bem, que sirva de exemplo, todos os meus erros que não venham a ser cometidos por você, você que tem um filho, você que tem uma filha no adultério, filho nas drogas, ou você que acha que perdeu tudo assim como eu perdi, saiba que Deus tem muito mais, porque a Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Amém. Oh, glória a Deus. Gente, fica com Deus. A gente encerra aqui esse podcast. Tenho certeza que Deus vai nos honrar, né? Porque é uma obra ministerial. Amém, meus irmãos? Então siga a gente aí no Instagram, tá bom? Resgatando Vidas. Deus abençoe. Amém? Tchau, tchau.